Boa tarde, obrigado aí pela participação de vocês. Realmente é um momento bem importante do varejo, principalmente neste ano. Este ano aí já praticamente um pós-pandemia e a gente já está vendo sinais claros da recuperação da economia. A gente tende a ter uma das principais Black Fridays aí dos últimos 2 anos, dos últimos 3 anos, com relação aí à ascensão da economia. Então vai ser realmente um momento bem bacana para poder compartilhar com vocês o que a gente tem hoje de solução de emissão fiscal, como a gente nos preparou para isso, né? Como que a nossa solução foi evoluindo e também, claro, sempre fazendo um link com o que a gente tem aí de desafios da emissão fiscal, né? Então a gente vai falar aqui principalmente da emissão de nota fiscal de consumidor, né, FCE, e claro, fazendo link com as outras soluções que a gente acaba tendo também, mas o foco é bem isso, mas é uma solução hoje que também atende outros tipos de documento, como a emissão de SAT, a própria questão de armazenamento do SAT, né, para São Paulo, a questão de emissão de NFE, então, mas o foco aqui principal vai ser NFCE, com relação principalmente com relação à evolução de produto que a gente tem hoje preparado para Black Friday, principalmente. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, bom, eu sou o Joel, eu sou responsável hoje pelo time de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento da LynxBridge. A LynxBridge, para quem não conhece, ela é um segmento dentro da Lynx, é uma vertical que fornece serviços hoje cross para as outras verticais da Lynx no geral. A Bridge ela possui uma série de soluções hoje dentro do seu, digamos, do seu roadmap, dos seus itens em si de produto, e aqui estamos falando especificamente de uma área da Bridge, que é a área de Fiscal Flow, que fornece soluções fiscais e tributárias também para essas verticais e para o mercado como um todo. Então, basicamente, Fiscal Flow hoje dentro da equipe é solução fiscal, é o que a gente vai falar bastante aqui com relação à solução de emissão de mensageria fiscal, mas nós temos vários outros produtos também no portfólio. O foco aqui vai ser basicamente emissão, em outro momento aí a gente também pode falar das outras soluções que a gente tem, mas aqui principalmente com relação ao momento, a Black Friday, ao volume de emissão que está previsto para esse período, a gente vai falar basicamente de emissão fiscal. Então, lembrando que eu sempre vou fazer aqui um link entre os desafios que a gente tem no varejo com o que a gente acabou se preparando e buscando dentro da nossa própria ferramenta, tá? Então, só fazendo aqui um link também, pessoal, tem aqui a questão de perguntas e respostas, fiquem à vontade em enviar suas perguntas, a gente vai responder, eu vou respondendo para vocês aí no momento ao longo da apresentação, tá? Então, aqui também tem o meu link, esse QR Code aí é o meu próprio link do LinkedIn, fiquem à vontade de me adicionar lá, também se quiser mandar perguntas por lá também, meu e-mail também. Aqui também está a página do Fiscal Flow, que é a nossa área, que está ali, tem todos os produtos que a gente acaba tendo e também tem um pouco mais de detalhes até da nossa solução de mensageria. Bom, antes de começar, eu queria só compartilhar com vocês aqui uma pesquisa, né, um quebra-gelo, digamos, para a gente começar essa apresentação. Aqui, basicamente, pensando em emissão fiscal, o seu negócio hoje ele está 100% preparado. E aí, quando a gente fala em 100% preparado, eu vou entrar depois em vários desafios que a gente tem no simples fato de emitir uma nota, e aí a gente consegue aí avaliar, vocês conseguem avaliar até que ponto o seu negócio está preparado e daqui a pouco até que ponto a gente pode ajudá-los nessa questão de emissão fiscal, nas nuances com relação a isso. Aqui também, bom, aí o principal foco que a gente vai falar aqui, basicamente, com relação à emissão fiscal, foi dividido aí em 3 grandes pilares, digamos, né? Bom, o primeiro deles é a performance. Só para vocês terem uma ideia, a gente geralmente aumenta quase 80% o nosso volume padrão de emissão fiscal ao longo do dia. Então, a gente tem um volume padrão aí de 4 milhões de notas emitidas por dia. Esse volume vai a mais de 7 quando entra épocas de Black Friday, por exemplo, que são períodos muito onde realmente há um pico de utilização muito grande. Então, aqui o primeiro ponto com relação a desafios, com relação à emissão fiscal, performance. Como a gente consegue garantir uma performance adequada com relação à emissão e com os tempos baixos, né? Não adianta emitir um grande volume se esse tempo aumenta também, porque no final das contas é o cliente que está lá na ponta querendo sua nota emitida. O outro ponto é a disponibilidade. É um serviço que realmente ele precisa estar disponível, é um serviço de missão crítica,
A nossa solução, por exemplo, ela está disponível 24/7, né? Ela não para em momento algum, nem para publicação ela para. Depois eu vou explicar um pouco mais detalhes como que o nosso produto está estruturado para isso. E também, claro, a gente pensar em disponibilidade com relação aos órgãos do governo e até mesmo a estrutura do próprio cliente. Então, eventualmente, o cliente pode ter um problema de internet ou algo nesse nível, ou até mesmo o governo, daqui a pouco, pode ter alguma nuance aí com relação à estrutura, uma lentidão, ou daqui a pouco até alguma Cefaz, por exemplo, está com algum problema momentâneo. A gente também tem que pensar nisso com relação à emissão fiscal. E, bom, e por último aqui, não menos importante, hoje é o nosso principal foco de investimento e está sempre no core de tudo que a gente busca é segurança da informação. Então, também emitir uma nota, emitir um documento fiscal com segurança, tendo controle de acessos, garantindo que realmente quem está emitindo, quem é o responsável, tem aí acesso conforme as questões que ele definiu e que ele permitiu, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? Performance. Tá? Aqui eu vou trazer para vocês um ponto bem interessante com relação à emissão como um todo, tá? Então, assim, o que a gente contempla hoje a emissão fiscal quando está falando de NFC, principalmente, tá? A gente tem na ponta do cliente, no geral, um PDV, um RP, que seja, tem uma loja do cliente. Ele precisa de uma infraestrutura física para poder acessar a internet, né? Aqui é tudo internet, não existe um link ou algo nesse nível, na grande maioria. É um link de internet que ele tem aí, que ele pode usar dentro do seu estabelecimento. Esse PDV, ele fala com uma solução, uma software house, como é o caso aqui da Lynx, e na outra ponta a gente tem aí os órgãos do governo, que são, digamos que eles são caracterizados aí pela própria questão da Cefaz. Cada estado aí tem aí uma Cefaz associada, tem alguns que concentram um pouco mais de UFs, que a gente acaba chamando, como a própria questão da Cefaz virtual, mas em grande maioria, cada estado tem aí uma Cefaz representando o estado, né? Então, e aí são os 26 estados que a gente tem aí, né, com relação a isso. Então, a nossa grande, com maior volume, a maior que a gente tem hoje, acaba sendo aí entre São Paulo e a própria questão da Cefaz virtual, que realmente recebem volumes absurdos de emissão comparado ao Brasil como um todo. E aqui também, pensando nesses componentes que eu comentei com vocês, aqui a gente acaba tendo, nesse meio aqui, basicamente algo que a gente menciona aqui com relação à nossa estrutura. Então, hoje a gente tem todo o nosso produto dentro da nuvem, a gente roda 100% em cloud pública e com relação ao ambiente totalmente escalável. A gente acaba utilizando assim, um dos pontos principais aqui, lá atrás, quando a gente fez um trabalho de migrar realmente a solução para dentro de nuvem, foi realmente utilizar a nuvem. Então, a gente acaba utilizando muitos componentes, a nossa estrutura é hoje totalmente automatizada, e quando a gente está falando de performance, principalmente, não há... Aqui vocês podem ver, né, um pouco dos detalhes da imagem, aqui um pouco dos microserviços que acontece quando algum falha, né, tem esse risquinho vermelho que tem aí, e o volume foi aumentando à medida que a imagem foi aparecendo. Toda essa escala é automática, né? Então, assim, Black Friday, vocês têm que fazer alguma coisa específica? Muito pouco, tá? No geral, a gente basicamente já tem a estrutura totalmente provisionada para suportar grandes volumes, onde a gente, no momento da emissão, e geralmente geralmente é a sexta-feira da Black Friday para o sábado, são os grandes volumes, onde a gente tem, na média de 3,9 milhões de emissões, a gente pula para 7,2, 7,4 de um dia para o outro. A solução totalmente escalável. Ela entende, ela escala conforme esse volume e para garantir o nosso tempo, né? Hoje a gente tem um tempo de 2 segundos de troca com a Cefaz. Então, no momento que isso está dentro da minha nuvem, a gente manda para a Cefaz, autoriza esse documento e volta para o cliente em próximo a 2 segundos. Então, realmente, a nossa estrutura acaba escalando para suportar esses tempos baixos necessários para a emissão fiscal. Então, aqui explicando um pouco dessa imagem, então a gente tem aí um gerenciador de APIs, né, que é esse que está na ponta. A gente utiliza muito microserviços, né, que acaba também sendo muito resilientes com relação, e agnósticos também com relação à estrutura. Eles se autoescalam, se acontecer algum problema, ele se recria. Então, isso tudo também nos propiciou ter esse SLA. Daqui a pouco eu vou até entrar um pouco mais de detalhes com relação a SLA, mas a gente tem hoje SLA de 100% de disponibilidade da nossa estrutura.
né? Inclusive publicação. A gente publica sem impactar a disponibilidade do produto, né? Isso realmente são níveis bem bacanas que a gente acaba conseguindo utilizando recursos como a gente utiliza recursos de nuvem, né? Bom, então, falando da escala automática e resiliência que eu tinha comentado. Hoje, então, a estrutura, para a gente pensar em grandes volumes, a gente não tem espaço mais para poder ficar conforme a necessidade, conforme a CPU está chegando a 100%, memória e por aí vai, conforme o volume desse cliente está aumentando, porque realmente aumenta de uma hora para outra, a gente não tem tempo para poder ficar configurando servidores físicos, provisionando isso na mão, alocando grandes equipes de infraestrutura e de produto para poder fazer isso quase que reativamente. Então, assim, com isso, a gente acabou investindo muito na estrutura, muito em arquitetura do nosso produto para que isso aconteça de forma transparente. Então, assim, como eu comentei, toda essa parte de resiliência, toda essa parte de aumento de recursos automáticos, isso sem intervenção humana. Basicamente, a gente acaba tendo conforme a necessidade, como eu tinha dito, conforme a necessidade de manter o tempo baixo, 2 segundos de emissão, a gente acaba escalando conforme a necessidade, né? Então, isso realmente aí é um dos principais pontos que a gente tem hoje de performance. Lembrando que cada um dos componentes, né, a gente tem os componentes a nível de infraestrutura, que ficam geralmente no PDV, a gente tem os volumes de Cefaz, que geralmente aguentam muitos volumes altos, a Cefaz em si tem várias contingências também, conforme a necessidade, então, se tiverem algum problema em alguma Cefaz, eles conseguem rotear o tráfego para algumas outras Cefazes, e a gente também acaba tendo aí, dentro de cloud, também uma escala para suportar o volume alto de emissão que a gente acaba tendo. Pessoal, a gente até reforçando com vocês aqui, não esqueçam no final, tá? A gente vai ter uma resposta, alguma avaliação para vocês responderem sobre a apresentação. Seria muito importante que vocês consigam responder, fazer esses comentários. À medida que eu estou apresentando também, está aparecendo lá em cima um QR Code, que é justamente a pesquisa que eu apresentei para vocês lá no início. Então, fiquem na minha vontade de participar. É bem rico essas informações que vocês acabam nos passando. Lembrando que aqui... de novo, né, fazendo link com os desafios de emissão fiscal, fazendo muito link que a gente tem de produto, mas fiquem à vontade depois também me procurar, mais no final também eu vou disponibilizar para vocês ali o meu contato pessoal, podem entrar em contato, tiver dúvida, quiser conhecer mais sobre o produto, quiser falar também sobre algumas outras features que a gente tem, outras ferramentas, fiquem à vontade. Bom, disponibilidade. Então, a garantia da emissão independente dos problemas de acesso e falhas do governo, por exemplo, tá? Então, aqui é um dos principais pontos que a gente acaba tendo. Como a gente conseguiu tanta disponibilidade com relação ao nosso produto? Então, como eu tinha dito, né, a gente não simplesmente foi para a nuvem, esse foi um trabalho que a gente fez lá atrás de migrar nossa solução para uma cloud com um parceiro extremamente confiável, hoje que a gente tem um contrato adequado para a nossa operação, com SLAs bem baixos para nos suportar, mas a gente foi justamente utilizar recursos de nuvem. E isso se dá muito na parte de disponibilidade. Então, grande parte do que a gente tem hoje de evolução de produto, de melhoria, de gestão de APIs, de segurança, de componentes altamente robustos, a gente conseguiu através de parceiros, através de cloud pública, para a gente poder garantir isso. Por muito tempo a gente teve soluções no on-premise. Claro, a gente também garante um nível de performance, mas quando você vai para uma solução pública, a gente consegue ser muito mais ágil. Acho que talvez esse seja um dos principais pontos em garantir uma melhor eficiência do produto, em garantir uma maior disponibilidade e trazer para o cliente de forma mais rápida melhorias que vão agregar ao seu negócio. Então, acho que isso aí, talvez, esse slide basicamente aqui é para falar em relação a isso, a nuvem pública e como isso nos trouxe aí um grande ganho com relação aos nossos produtos, né? E ao nosso produto de mensageria, principalmente. Bom, uma outra feature que a gente acabou trazendo, e isso aqui tem muito a ver com o dia a dia de emissão, e aí não só com Black Friday, claro que ele se torna muito mais acentuado quando a gente está falando de Black Friday, que é realmente com relação às emissões em contingência. Então, assim, hoje existem regulamentações, algumas NTs, que garantem a emissão em contingência.
Então, todo cliente, todo PDV consegue emitir, pode emitir em contingência. Então, assim, se acontecer algum problema de internet, ele estiver fora e precisar emitir uma nota, ele consegue emitir essa nota em contingência. Ela não é autorizada, tá? Ela não é autorizada no momento da emissão, mas ela fica guardada. Quando o sistema volta, ele emite essa nota. Também temos aí problemas com relação, muitas vezes, a própria infraestrutura física do cliente, servidores e por aí vai. Internet também pode ser um componente que pode afetar. Eventual oscilação até da software house, por que não? Daqui a pouco pode ter algum problema. E a própria questão da Cefaz, como o órgão do governo como um todo. Então, assim, são todos esses componentes que a gente acaba tendo como opção na emissão em contingência. Então, foi com isso que a gente acabou trazendo para dentro do produto uma feature chamada Circuit Breaker. Isso talvez seja umas features mais interessantes, que o time mais investiu esforços para garantir dentro do produto, que esse Circuit Breaker acaba trazendo como forma automatizada para poder garantir a emissão do cliente, digamos, a qualquer custo, digamos. Então, assim, se a gente tiver algum problema, por exemplo, em algum órgão de governo, para poder autorizar esse documento, se, por exemplo, estiver fora, estiver lento, tempos altos, já tivemos casos de Cefaz com quase 1 minuto para poder retornar o documento. Isso ativa triggers no produto, onde a gente coloca esse CNPJ, coloca essa UF em contingência, automaticamente, sem nenhuma intervenção do cliente. Então, ele pode estar emitindo nota normalmente. Se tiver alguma disponibilidade de algum órgão do governo, da internet dele, dos nossos próprios sistemas daqui a pouco, a gente consegue fazer com que essa emissão seja automaticamente colocada em contingência e que sejam realizados checagens de tempos em tempos para garantir se daqui a pouco o órgão voltou, para que a gente consiga novamente colocar essas emissões de forma online e também processar tudo que foi realizado de contingência durante esse período. Então, isso aqui até trago para vocês aí com relação a essas imagens. Isso aqui é um dado real da última Black Friday. A gente não teve nenhuma disponibilidade de emissão fiscal. Aqui vocês podem ver, acabou ficando bem pequenininho, mas assim, foi bem no finalzinho do dia, por volta das 5h30, a gente teve uma disponibilidade na Cefaz virtual. E em cima vocês conseguem visualizar que ao momento, essa queda, né, ali era o volume de emissão que estava bem em cima, quando ela realmente teve bem a queda embaixo, e na imagem de baixo mostra na hora que nós chaveamos esses clientes para emissão em contingência. Então, qual que é o efeito prático disso? Você está com o cliente na tua loja, pagando a sua conta, e ele não sente, ele basicamente, o PDV vai tentar emitir, ele não vai conseguir, e ele vai emitir esse documento em contingência. Vai aparecer na nota que foi emitida em contingência, o cliente pega a nota dele, vai para casa, leva o produto, vai para casa. Você não cria filas, não causa desconforto no cliente. Então, a gente consegue fazer de forma proativa essa emissão sem impactar. Então, não é algo que vai ficar fora, que não vai conseguir emitir a nota, que o PDV vai ter que fazer isso de forma manual no seu sistema. Isso já acontece de forma automática conforme a gente detecta ou instabilidade, pode estar fora, daqui a pouco ficou realmente fora, como pode também, a gente tem casos, por exemplo, onde pode ter manutenção, tá? Então, não necessariamente teve um problema, pode ter tido uma manutenção da Cefaz, ela realmente comunicou que vai ficar fora, ou daqui a pouco latências altas, pode ter Cefaz que pode estar com latência muito alta, isso vai afetar na ponta quando o cliente quiser realizar uma compra. De novo, a gente coloca esse cliente de forma automática em contingência, é emitido o documento do cliente, ele vai para casa com a sua compra e com o seu cupom, e isso internamente depois offline é processado todo esse conteúdo sem ônus nenhum para o PDV, para o cliente. Então, como eu tinha comentado no início, isso é parte da legislação, parte do que é definido para a nota fiscal de consumidor, por exemplo. Bom, o outro ponto que a gente acaba tendo também muito com relação a desafios é a própria questão do que a gente chama hoje de consumo indevido. Então, isso acontece com mais frequência do que a gente imagina e do que a gente gostaria. Qualquer configuração errada de um PDV, ou daqui a pouco alguma consulta excessiva nas chamadas da Cefaz, por exemplo, a gente acaba tendo o bloqueio desse CNPJ, desse cliente. Então, muitas vezes ele nem sabe, daqui a pouco pode ter alguma configuração errada no PDV, alguma coisa errada no RP, alguma configuração que faz com que ele tenha muitas chamadas dentro da Cefaz, e a Cefaz bloqueia esse cliente.
Então, e ele não consegue emitir, simples assim. Então, o que é o principal desafio aqui? Que a gente trouxe também uma feature para garantir com que a emissão aconteça a qualquer custo, digamos, né? A gente tem controles que quando a gente detecta que tem, e aí não é um caso só, são N situações que podem causar o consumo indevido, e a gente acaba tendo na nossa própria solução formas de mitigar esse acesso. Quando a gente detecta, então, que pode ter um loop, uma chamada a um documento inexistente, alguma coisa nesse sentido, que passaria para a Cefaz a cada minuto, a cada segundo, tem frequências muito baixas, o nosso próprio sistema detecta isso e bloqueia. Não deixa o cliente chegar na Cefaz e, com isso, não deixa ele ser bloqueado. Lembrando que, assim, né, o bloqueio da Cefaz, me fugiu os tempos agora, mas é 1 hora, depois ele vai aumentando os tempos, chegando até 24 horas, onde o cliente realmente ele não tem mais opção, ele não vai conseguir emitir, porque o órgão na ponta ele não vai autorizar. Então, realmente, esse é um ponto hoje muito importante, muito crítico na questão de emissão fiscal, e é um dos pontos que a gente acaba ficando muito atentos dentro do nosso produto para mitigar que isso acabe não acontecendo, né? Então, a gente acaba chamando isso de feature de consumo indevido, isso é um nome que a gente acaba usando internamente para essa feature. Isso aqui também não é configurável, isso não está apto, o cliente não tem opção disso para poder configurar dentro do portal, isso é uma coisa transparente, é uma feature do produto que traz esse benefício para o cliente. Claro que quando a gente detecta muitos acessos, a gente acaba tomando uma ação proativa com o cliente, a gente entra em contato e tenta visualizar o que pode estar acontecendo, mas no dia a dia o cliente ele acaba realizando suas emissões sem ter nenhum ônus para sua operação com relação a isso. Bom, aqui a gente acaba entrando muito na parte técnica, talvez, com relação à solução, e aí falando um pouco da própria questão de melhoria contínua, acho que aí é também um dos pontos bem importantes com relação a Black Friday, não só Black Friday, mas como um todo, né, com relação à emissão fiscal, é a própria questão de compliance tributário. A gente está constantemente evoluindo o produto, acabam saindo dos órgãos responsáveis as normas técnicas, né, NTs, que a gente acaba chamando de forma periódica, né? Isso acontece com muita frequência, com ajustes de campo, ajustes de entendimento, e a gente tem que aplicar isso no produto. Isso sempre também é transparente para o cliente, é uma atuação que a gente acaba tendo dentro do produto, junto, claro, com os nossos PDVs, que são os PDVs das verticais, para que isso consiga deixar o cliente compliance. Isso é um ponto muito importante do produto, que a gente tem que ficar sempre muito atento para garantir também que não haja nenhum ônus fiscal e tributário para o cliente. E aí, chamando bastante atenção aqui com relação também à disponibilidade que eu tinha comentado antes, a gente acaba tendo hoje o que a gente chama de Blue-Green Deployment, que é basicamente a forma de publicar as soluções sem ter impacto na disponibilidade do produto. Como eu tinha dito, a gente publica com uma certa frequência melhorias e novas features dentro do produto, e isso não indisponibiliza o serviço. Eu vou mostrar daqui a pouco também um slide para vocês, onde a gente está aí nos últimos 30 dias, até mais, acabei tirando só 30 dias, mas é um período bem longo, com 100% de disponibilidade. Nós tivemos algumas publicações nesse período, e a gente acaba tendo, junto com algumas features que a gente tem no ambiente, 0 downtime com relação a isso. Juntando também a própria questão de publicação automatizada, onde a gente traz bastante automatização para o processo como um todo e garante a disponibilidade em si dessa solução. Então, aqui é realmente o ponto para trazer com relação à própria melhoria contínua do produto, que acontece com muita frequência, sem causar o downtime. Então, isso também é um benefício muito grande. Lembrando que a nossa solução ela é 24/7/365, a gente não pode parar. Nós temos clientes hoje que emitem documentos fiscais a qualquer hora do dia, da noite. Então, realmente, a gente acaba não tendo muita margem. Isso aqui são features que a gente garante a operação desse cliente da melhor forma, né, no menor tempo, por exemplo. Bom, avançando aqui um pouco, gente, falar um pouco também com relação ao monitoramento, né? Então, a gente tem... Boa tarde, Raquel. A gente tem aqui, com relação ao monitoramento, a gente tem hoje o monitoramento 24/7/365, digamos, onde a gente também monitora todos os nossos sistemas com relação à mensageria.
Então, a gente tem hoje monitoramento de disponibilidade, performance e segurança também, né? Reforçando aí 24/7, temos equipes alocadas que ficam acompanhando qualquer oscilação, qualquer situação um pouco anormal, eles acionam as nossas equipes, também temos equipes 24/7, que podem atuar em todas as frentes, aí, a nível de infraestrutura, a nível de banco de dados, a nível de produto. Então, isso realmente é um ponto bem bacana que a gente também precisa ter na operação. E aí, trazendo um pouquinho a curiosidade para vocês aqui, dessa imagem que ela é bem impressionante, assim, né? A gente acaba tendo... Esse aí é o nosso X-Center, né? Experience Center, que fica em São Paulo, nosso NOC. Isso aqui é apenas um pedaço deles, tá, pessoal? Só para vocês terem ideia. São, se eu não perdi a conta, são 16 telas, 16 telas de 50 polegadas que tem nessa imagem, onde a gente acaba monitorando aí todos os produtos, não somente produtos relacionados à emissão fiscal, mas como todos os produtos da Lynx. A gente tem uma outra parede dessa aí também, com mais aí umas 10 telas também, e com relação que realmente o time fica monitorando, acompanhando, tudo isso também dispara alertas aí automáticos com relação às equipes responsáveis, onde a gente consegue tomar as ações aí de forma mais rápida para garantir sempre a operação. Então, lembrando que aqui a gente acaba monitorando tanto o serviço como produto, né, disponibilidade de produto, daqui a pouco documentos e mais uma série de coisas com relação a produto. A gente tem monitoramento também de infraestrutura, né, e aí, como eu comentei, CPU, memória, número de transações, então a gente consegue entrar num nível muito granular de monitoramento. E tem também, claro, a questão de banco de dados. Então, a gente acaba usando... o nosso produto ele acaba usando até pouco, no caso, o banco de dados. A gente tem muita solução hoje em cloud, mas a gente também tem bastante... tem aí toda uma estrutura bem redundante, bem robusta e monitorada também, com equipes alocadas 24/7 para poder tomar aí as ações conforme a necessidade. Então... Bom, quem um dia estiver em São Paulo, quiser nos visitar, será uma honra. Esse Experience Center fica lá no 4º andar. A gente consegue marcar uma visita. Inclusive, tem uma dessas paredes, ela é muito específica para falar de experiência de usuário. A gente consegue falar de todos os produtos da Bridge, principalmente, não só de emissão fiscal. Precisamos falar de Connect, Humanos e várias outras soluções que a gente tem. Então, será um prazer aí recebê-los, caso venham ou caso estejam, daqui a pouco, quiserem visitar o nosso escritório. Bom, e dos itens que a gente tem falado, a parte de segurança, né, com relação à emissão com segurança e controle de acesso, com relação a todo esse ambiente que a gente acaba tendo. Eu acabei dividindo a segurança da informação em 3 itens, né, e aí são basicamente os itens principais que a gente tem hoje com relação à emissão fiscal, e a segurança da informação, principalmente, que é a confidencialidade, né? Os dados, objetos, recursos são protegidos contra visualização não autorizada, né? Bem o que o texto está dizendo aqui. Então, a gente precisa garantir a confidencialidade, isso é parte crucial de uma solução, e principalmente de uma solução em nuvem. Integridade, os dados precisam ser precisos, né? E confiáveis, digamos. Então, isso também é um dos pontos muito importantes com relação à solução e desafios que a gente acaba tendo de emissão fiscal. E a própria disponibilidade, que aqui é muito disponibilidade com relação a quando a gente pensa em segurança, é a disponibilidade desse dado confiável, íntegro e acessível a qualquer momento, conforme a necessidade para o cliente na ponta final. Então, assim, a gente tem hoje muito cuidado com os temas de segurança da informação. Nós temos uma série de frentes, eu vou detalhar daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre isso, uma série de frentes com relação a esse tema, porque realmente é uma informação muito cara para nós, né, digamos. Bom, o que a gente tem hoje com relação à gestão de segurança da informação e aí os principais pontos que a gente acaba tendo? Para toda emissão fiscal, a gente precisa de um certificado digital, então esse é um item que a gente tem hoje a gente tem muito cuidado com relação a isso, é a própria questão da gestão de certificados digitais. Então, a cada cliente há necessidade de ter esse certificado, então a gente acaba tendo uma série de tratativas com relação a isso, seja a nível de infraestrutura, seja a nível de produto, seja a nível de processos, para garantir
a segurança desses certificados. A gente tem uma gestão completa dos acessos hoje à nossa ferramenta, né, como tem que ser, tanto com relação ao acesso ao nosso portal. Eu acabei nem trazendo muita informação de portal, porque aqui o principal foco é para falar sobre integração principalmente com relação a PDV, mas a gente também tem um portal, eu tenho até um slide para falar no final ali, só para fazer uma observação, mas a gente também tem um portal hoje de gestão de todos esses documentos fiscais do cliente, e aí a gestão completa desses acessos é um ponto extremamente crucial. Hoje a gente tem basicamente serviços de integração que são totalmente disponibilizados via APIs, nós temos uma série de APIs para isso, e, claro, a própria questão do portal também, que a gente acaba tendo muitas informações para esse cliente. O monitoramento também proativo e equipes dedicadas, a gente acaba também tendo esse monitoramento para a segurança, também, então a gente acaba tendo qualquer impacto, qualquer cenário que a gente acaba percebendo com risco iminente de segurança, a gente também tem equipes hoje dedicadas que acompanham, que é o famoso SOC, né, que é um pouco do contrário do NOC, que é a própria gestão da segurança, é um monitoramento que fica acompanhando qualquer acesso indevido, qualquer coisa um pouco suspeita, já toma uma ação. Então, isso também é um dos pontos principais que a gente tem hoje na nossa solução e que garante a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade desses dados. Bom, o outro ponto aí, pensando muito em produto principalmente, é a própria questão do termo, né, que se usa muito hoje em dia do DevSecOps, que é pensar a segurança desde a concepção do código do produto no início, junto ao time de desenvolvimento. No passado, pensava-se muito em segurança na ponta, quando isso já estava em produção. Hoje, a gente acaba pensando desde o início, desde a concepção, desde a arquitetura. A segurança está no core do produto. Então, desde o desenvolvimento, dentro de testes que são realizados a nível de código, testes que são realizados a nível de infraestrutura posteriormente, com os famosos pen testes, tudo isso a gente acaba realizando. Um outro termo também que a gente acaba usando muito, que tem também a ver com relação à segurança, é a própria, são alguns termos em inglês, né, mas é a própria questão de hardening, que a gente acaba dizendo, que é justamente tornar a infraestrutura, os sistemas, os produtos mais seguros. Então, isso também é um trabalho que a gente acaba fazendo muito próximo, principalmente com relação às nossas infraestruturas, atualização de sistemas antivírus, fechar daqui a pouco os serviços que não estão sendo utilizados. Então, tudo isso está desde a concepção até a ponta hoje na disponibilidade dos nossos produtos. E aí, claro, entrando também na própria questão aí, que digamos que é o mais famoso, assim, o mais comum, segurança de perímetro, como firewalls, Web Application Firewall, que é um firewall um pouco mais inteligente a nível de produto, antivírus, dentre outros. Então, a gente também tem aí desde a concepção do código, do produto, até a ponta, até o perímetro, são itens também que a gente entende hoje como um desafio da emissão fiscal e que a gente acaba tendo hoje esses temas muito trabalhados e pensados e acompanhados dentro da nossa estrutura, dentro do nosso produto. E por último, aí, não menos importante, a própria questão da gestão de APIs. Então, como eu tinha dito, todos os nossos serviços hoje são disponíveis via API, seja para cliente, seja para os nossos clientes, seja para o nosso portal, tudo isso via API. E para isso, claro, a gente também tem que ter aí um cuidado bem detalhado com relação ao tema segurança da informação, ao acompanhamento mais próximo do que a gente está disponibilizando e o controle de acesso, dentre outros. Então, a gente acabou listando aqui entre esses 6 principais itens com relação ao que a gente vê hoje como os principais desafios, e que a gente acabou endereçando isso de forma bem transparente no nosso produto, né, para que a gente consiga garantir a emissão a qualquer custo, né, digamos, né? Bom, aqui a gente fala aí, bom, já entrei nos detalhes sobre os 3 principais pontos, né, com relação à emissão fiscal, e agora a gente entra um pouquinho aí nos nossos números, já quase caminhando aí um pouco para o final. Mas a gente acaba tendo, então, uma grande evolução para garantir aí segurança, performance, escala, automatização e disponibilidade dos nossos produtos. E aqui eu vou trazer um pouco dos números para vocês verem como isso corrobora com todo o investimento que foi feito, tudo que a gente tem buscado para minimizar e garantir sempre muita transparência no cliente lá na ponta para emissão com disponibilidade e com performance.
Bom, aqui são os nossos big numbers, digamos, né? Só para vocês terem uma ideia, no ano passado a gente acabou emitindo mais de 1 bilhão de documentos fiscais, numa média aí de mais de 110 milhões por mês. Uma média dia de 4 milhões de cupons. Então, como eu tinha dito anteriormente, a gente tem aí, esse volume chega a mais de 7 milhões em apenas um dia. Então, para Black Friday, para a semana que vem, ali na sexta-feira, está estimado desse volume para 7,2, 7,4 de emissões em um dia. E sábado geralmente se repete, talvez um pouquinho menos, mas também na média dos 7 milhões ali, que realmente é o que a gente está esperando. Então, a gente quase que dobra o volume de emissão, garantindo disponibilidade, garantindo performance e tempos baixos, como o próprio outro número aqui marca, 2 segundos é o nosso tempo hoje de troca de Cefaz com a Cefaz, que é o que a gente acaba dizendo, né? Que é justamente eu pegar esse documento, enviar para a Cefaz, autenticar esse documento e voltar com uma resposta para retornar para o PDV. Realmente são tempos absurdamente baixos pelo volume, então realmente é um ganho bem bacana que a gente acaba tendo com toda essa arquitetura que a gente acabou montando e que eu mostrei para vocês. Bom, como eu tinha comentado, os últimos 30 dias, até mais, a gente está aí 100% de disponibilidade, e aí, de novo, né? A gente teve, sim, publicações nesse meio tempo, no mínimo aqui eu posso contar 3 publicações, onde a gente realmente monitora isso aqui, não é um número que a gente acabou pegando simplesmente, né, dentro de uma API Management, por exemplo. Nós temos hoje monitoramentos externos, onde eu monitoro por robô os acessos às nossas APIs. Então, é esse robô externo, é uma solução totalmente fora da nossa estrutura, que monitora as nossas APIs e diz, olha, você está 100% disponível. Então, o que realmente corrobora com que tudo que a gente implementou com relação à disponibilidade, a garantia de performance sem impacto com relação a oscilações, a algum problema que possa vir a ter em infraestrutura e por aí vai. E aí, claro, os 26 estados, então a gente acaba atendendo também da nação, as 26 UFs, digamos. Claro que nem todas aqui têm uma Secretaria da Fazenda, muitas delas acabam utilizando outras Cefaz, como é o próprio caso da Cefaz Virtual. Se vocês tiverem depois curiosidade, posso depois encaminhar o link. Tem um site da própria Cefaz que mostra ali todas as Cefaz, as UFs que estão abaixo da Cefaz Virtual. São várias, são muitas. Então, a gente acaba tendo algum estado que, quando a gente for emitir nota para esse estado, a gente emite na própria Cefaz Virtual. Isso aí, na ponta, para o cliente, é transparente. No resumo, a gente acaba atendendo as 26 UFs da federação. Um outro ponto aqui também é a própria questão da NFC Santa Catarina. Então, assim, a gente já está apto, o produto já hoje emite para Santa Catarina. Claro que ainda não foi totalmente liberado, tem que solicitar algumas requisições aí aos órgãos do governo para poder emitir em regime de exceção, por enquanto não saem as diretrizes do DAF. Mas a gente já tem hoje verticais da Lynx emitindo, já com clientes em produção emitindo NFC em Santa Catarina. Então, para quem não conhece, antigamente não existia nesses padrões que a gente acaba tendo, e agora está sendo implementado. Um pouquinho diferente, talvez um pouco mais próximo do que a gente tem hoje em São Paulo e Ceará, mas a gente vai ter também um modelo, que é o chamado DAF, para emissão NFC em Santa Catarina. Então, também em regime de exceção, já temos clientes, já consegue emitir. Então, quem quiser hoje emitir nota fiscal em Santa Catarina, a gente já, através do nosso produto, já consegue atender, já está compliance com relação as regras para isso, né? Isso aí é um ponto bem bacana também. O outro ponto que eu tinha comentado também, a questão da plataforma, foquei muito em integração, muito em conexão PDV, muito em integração RP com relação às emissões fiscais, mas a gente também tem uma plataforma. E aqui, basicamente, um ponto que eu estou trazendo, onde a gente está realmente evoluindo, assim, a gente basicamente está trazendo um novo portal. É uma nova experiência para o usuário. A gente teve, ao longo dos últimos anos, a gente investiu muito em integração, em API, em serviço de disponibilidade, e agora a gente está investindo muito massivamente no nosso portal, onde a gente quer trazer muita experiência para dentro desse portal, aumento da segurança, 100% cloud. A gente quer trazer um pouco da experiência também de compra para dentro do portal. A gente vai começar daqui a pouco a investir, vender dashboards de BI, certificados digitais e dentre outras soluções, nossa própria solução de
de gestão de hub tributário, que é o DOME. Então, a gente quer trazer toda essa experiência para uma plataforma que a gente está criando dentro, dentro do contexto do Fiscal Flow, dentro do produto, para a gente possa fazer essa gestão. Esse portal já existe hoje, não nesse formato, mas ele já existe hoje, onde os clientes conseguem entrar e fazer toda a gestão dos seus documentos fiscais. Então, isso já existe. Acabei não abordando muito aqui, mas já é um portal aí que pensando em disponibilidade em emissão fiscal, ele acaba não tendo tanto impacto, porque ele é um acesso mais de gestão. Então, a gente focou muito na parte de integração e foi tudo que a gente falou. Mas a gente tem aqui também, claro, o pós, né, relatórios, baixa de documentos e uma série de outras informações a gente consegue ter através do nosso portal. Bom, e por último, pessoal, a gente acabou tendo, neste ano, a gente acabou apresentando, então é só um pouco aqui compartilhar com vocês aí com relação à nossa própria arquitetura, a nossa própria plataforma. A gente ganhou aí o Inova NFC deste ano, que é um dos principais eventos de inovação fiscal que o nosso país tem. Então, a gente teve aí o case selecionado, né? O case selecionado é realmente o que acaba chegando aí ao final da avaliação das equipes com relação à nossa solução. Então, tudo que eu estou trazendo para vocês aqui, todos os desafios que a gente acaba tendo em emissão fiscal, tudo que a gente tem hoje de necessidade para garantir uma emissão, não importa a circunstância, a gente acabou trazendo para dentro do nosso produto e a gente acabou sendo reconhecido hoje pelo um dos principais órgãos que se existe dentro do país com relação a isso, a inovação, a tudo que a gente acabou implementando. Então, realmente, isso aqui é uma informação, isso foi bem bacana, bem gratificante para a nossa equipe, que realmente mostra que a gente está no caminho para poder garantir sempre mais performance, mais disponibilidade para o nosso cliente na ponta, né? Pessoal, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Realmente é uma honra poder falar aí do nosso Fiscal Flow. A gente trata o produto com muito carinho aqui dentro. É um produto hoje que acaba tendo aí, talvez, os nossos principais produtos com relação... o nosso principal produto dentro do Fiscal Flow, um dos principais produtos dentro da Bridge. É um produto hoje cross dentro da companhia com relação à emissão fiscal, principalmente. É um produto muito importante que realmente não pode parar. Então, a gente teve aí todo um cuidado para garantir que a gente esteja apto a nível de produto, tanto no dia normal quanto Black Friday e Natal também, né? Natal é um período também muito importante, com volumes muito acentuados. Então, de novo, muito obrigado pela participação de vocês. Aqui aí está o meu e-mail, está o meu contato no LinkedIn. Fiquem à vontade em entrar em contato, me mandem e-mail com dúvidas, se quiser entender mais sobre alguma solução, alguma feature que eu acabei comentando aqui, fiquem à vontade, podem me procurar. E obrigado. Falamos aí, boa Black Friday para todo mundo.